escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as consequências que a gente ainda está sentindo da pandemia do Covid-19 e os problemas climáticos que têm gerado perdas de produção aqui no Brasil, algumas safras, e no mundo todo, tem sido destaque nas manchetes por conta da preocupação com a oferta de alimentos. E é esse o tema desta quarta-feira, deste episódio de 28 de setembro de 2022, do podcast Conversa de Cerca aqui no Notícias Agrícolas. E quarta-feira, você sabe, é dia de Conversa de Cerca podcast, é dia da gente chamar para o outro lado da cerca quem sabe mais do que a gente, quem tem soluções para nos trazer, quem quer compartilhar conhecimento com a gente. E o nosso convidado nessa quarta-feira é o senhor Fernando Barros, que é diretor de comunicação estratégica do Fórum do Futuro. E a gente vai falar sobre isso, sobre alimentar pessoas no mundo todo. Não é isso, Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo ao Conversa de Cerca podcast, aqui do Notícias Agrícolas. É um prazer receber o senhor. Prazer é todo meu, uma honra estar no seu programa, cara, representando as ideias do ministro Adson Paulinelli. E eu só faria um acréscimo à sua lista, porque talvez você não tenha falado de todos os problemas. Verdade. Em inflação, por causa dos alimentos, nós temos um problema crucial das correntes migratórias, não só aquelas agora provocadas pela guerra, provavelmente dita, mas principalmente a expulsão de pessoas da Europa, da América Latina, que migram na direção de um norte mais desenvolvido em busca de uma vida melhor. E esse talvez seja o centro da questão que a gente vai discutir aqui hoje. Excelente, Fernando. Acho que é muito pertinente quando o senhor traz essa perspectiva, porque de uma forma ou de outra, a gente está falando de gente, né? A gente está falando de pessoas e de como é que nós vamos alimentá-las. Você sintetizou de uma forma muito precisa. Não existe alternativa para a agenda climática, para a agenda do alimento, para todos esses pontos críticos e agudos de crises diversas que a gente está vivendo, se não houver a inclusão efetiva, social e tecnológica, do pequeno e do médio produtor da zona tropical. Essas pessoas, não é que a gente não dispõe de tecnologia. Tecnologia no mais alto nível sobra no mundo tropical. Podemos avançar, é necessário avançar, mas entre o que existe e a realidade social, econômica e ambiental, existe um abismo. Ou seja, o pequeno produtor ele é empurrado para destruir a floresta por falta de conhecimento. A agenda extrativista, para ele, não gera renda suficiente para alimentar a família no final do mês. Enquanto que as tecnologias sustentáveis, talvez até mais de 50% daquelas que já foram produzidas pela nossa espetacular, brilhante rede do conhecimento tropical, que nasceu no Brasil, onde você tem a Embrapa, as universidades, as instituições estaduais. Entre estas e o pequeno produtor tem um abismo. Como fazer para aterrissar esse conhecimento? Para gerar renda e emprego de forma sustentável, de forma a contribuir para todas essas agendas que você falou aí. Imagina só se você é um pequeno produtor na África e tem acesso à tecnologia, acesso ao conhecimento, à gestão, ao planejamento. Você vai se aventurar em busca de um espaço na Europa, correndo o risco de morrer no meio do caminho? Ninguém vai deixar sua terra se você tiver condições de produção que sejam ideais. Para isso, é preciso resolver a agenda climática onde está o problema. É o que o ministro sempre fala. Parar de investir em muro, em contenção, em despesas que têm a ver com a consequência, e colocar dinheiro
onde está o problema? Lá na ponta, lá nos produtores, lá na região rural dos países trópicos, gerando renda e emprego de base sustentável, ou seja, referenciado de ciência. Isso é muito. eh, Quando a gente trata desse assunto da segurança alimentar, de aumentar a oferta de alimentos, de se produzir mais em menos espaço, né, Fernando? Quase nunca esses dois vetores, social e tecnológico, estão muito presentes na discussão. Eles passam por ali, mas a gente fala muito mais sobre a tecnologia para aumentar a produtividade, a gente fala sobre como garantir a sustentabilidade. Agora, a gente não trata, a gente trata, claro, mas quase nunca das pessoas. E a gente vai precisar delas, e aí eu imagino que sejam esses pequenos e médios produtores, para fazer, para direcionar essa nova revolução que eu imagino que a agricultura brasileira precisa, portanto, passar ao lado de outros países que também têm esse potencial para garantir que essa transformação aconteça. É mais ou menos por aí? Você, mais uma vez, tocou no ponto cirúrgico, crítico. O que foi feito nos anos 70, e dentro desse contexto que você coloca, a gente não soube contar a história do que aconteceu, de como ciência e tecnologia mudaram a vida do Brasil, mudaram a vida das pessoas. Esse ponto é central, e aí nós estamos falando da minha expertise, da minha área de pesquisa, que é o diálogo agrociência-sociedade, do ponto de vista do risco da imagem que a gente projeta, de um lado, do potencial que a gente tem de colocar numa mesma agenda o jovem urbano de Paris, Londres, Nova York, São Paulo, junto com os pequenos produtores e médios, por fora da bolha agrícola. A bolha agrícola interessa a agricultores. Produtividade, aplicação prática desses conhecimentos, etc. Agora, por trás disso que você falou aí, existe o que a gente chama de um encontro de agendas entre um e outro. Se você perceber que, na primeira leva, nos anos 70, nós conseguimos produzir 834 mil produtores tecnificados, que não precisam dessa conversa aqui. São a ponta do sistema produtivo agrícola do Brasil, que hoje, boa parte deles já trabalha com sustentabilidade, já enxerga as pressões de mercado relativas à agenda ESG, mas essa primeira é o que a gente chama de segundo salto, considerando que o primeiro grande salto da oferta foi Norman Borlaug, no final dos anos 50, que multiplicou a produtividade do milho e do trigo por 5. O segundo salto foi liderado pelo Paulo Nery, que criou a agricultura tropical. Não existia. O Brasil importava 30% dos alimentos que precisava em 74. E isso precisa ser absorvido, medido, sentido pela população. A gente, em 74, não comia frango. Frango era comida de rico. Ele levava 10 meses para virar um produto de mercado. Para você ter uma ideia, em março de 74, quando o Alisson assume o ministério, nós consumimos no Brasil 3,5 quilos de frango per capita, o mesmo que a Nigéria hoje. Conseguimos chegar a 45 quilos per capita. Como? Ciência, tecnologia e inovação. Melhoramento genético na veia. Foi isso que aumentou a produção e promoveu o que talvez seja um dos mais ricos exemplos de democratização alimentar da história. Mas aí a gente cai no problema de comunicação que você citou. No mundo inteiro, a ciência ainda não reservou um espaço para medir os avanços civilizatórios. É preciso, isso não se faz sem incorporação do lado social da ciência, sem economia,
sem a geografia, sem a história, sem a psicologia, sem a sociologia, que podem e devem medir as contribuições que o setor emprestou para a sociedade. Uma coisa é dizer, está no PIB, gerou X bilhões de dólares. Essa conversa, ela é importante, mas é compreendida por poucos. Quantas Exatamente. pessoas na ponta sabem o que está no PIB com o peso que a agricultura tem, e significa em termos de qualidade de vida, saúde, educação? São poucas pessoas que conseguem fazer uma associação entre uma coisa e outra. O que faria? Você medir essas coisas com parâmetros percebidos, compreensíveis, digeridos pela sociedade urbana. Sim. A ideia não é agricultura contra o urbano. A ideia é que a agricultura faça parte do projeto brasileiro de sociedade. E, para isso, a gente precisa de uma comunicação de um outro espectro, de mudar tudo, paradigma novo. Fernando, eu costumo defender um conceito aqui no Conversa de Cerca, desde o episódio número 1, a gente está quase completando 70 episódios, e eu sempre falo muito desse conceito de comunicação educativa, que eu gosto muito. Eu acho que a comunicação reativa já não funciona mais para o agronegócio brasileiro, não adianta mais a gente ficar brigando com a sociedade urbana ou com os influenciadores digitais do lado de lá, que insistem em dizer que, inclusive hoje uma publicação ontem nas redes sociais, se eu não me engano, uma publicação francesa, disse o seguinte: o agro gera fome e não, não traz prosperidade ou nada nesse sentido. E eu percebo que o senhor tem total razão quando usa o termo a bolha agrícola. Nós temos feito um discurso no espelho já há décadas, né? E os grandes feitos e as grandes transformações que a agricultura brasileira, a agricultura e a pecuária brasileira passam, elas não têm o mesmo espaço que os pequenos problemas que a gente ainda carrega e que, claro, precisamos consertar. Então, essa comunicação, eu quero ouvir do senhor, né? Porque no último dia 27 de setembro, o Instituto Fórum do Futuro e o Sebrae realizaram ali uma reunião, um debate, né, com as principais universidades do agronegócio. Eu achei uma iniciativa sensacional, para tentar realmente encurtar essas pontes. Então, como um pensador da comunicação, queria ouvir do senhor como é que o senhor imagina que a gente pode deixar essa comunicação mais assertiva e para que ela faça essa transição eficiente de ser uma comunicação reativa para uma comunicação educativa e que chegue mais adiante e que alcance realmente o coração da sociedade urbana. Primeiro, e você sabe que quando a gente faz a faculdade de comunicação, a primeira coisa que a gente aprende é que o sentido de notícia. O cachorro mordeu o homem não é notícia. O homem mordeu o cachorro é notícia. Sim. Isso é a primeira aula, né? Quando a gente pauta o que chamam de comunicação, tanto da ciência quanto do negócio do agro, pela via informacional, é preciso entender que você, de cara, exclui 92% da população. Por quê? Segundo algumas pesquisas, apenas 8% dos brasileiros são capazes de compreender ou produzir dados complexos. Se você faz um PowerPoint cheio de dados, por mais relevante que ele seja, por mais importante que ele seja para você fazer gestão, planejamento, para você fazer avançar a ciência, o negócio do agro, você não está fazendo comunicação, você está fazendo informação. E com um detalhe, Carla, que é um detalhe terrível, e que talvez responda por a questão essencial que eu coloco. O poder de contribuição do agro brasileiro e da ciência brasileira para solucionar os grandes desafios que a humanidade
apresenta hoje, eu leio 5 jornais internacionais por dia e simplesmente isso não existe, não está lá. Você só existe a publicação do outro lado, dos danos que, infelizmente, ainda são cometidos, e algumas vezes de forma grosseira, sacando contra o meio ambiente, sem promover um uso responsável dos recursos naturais. Bom, então, nós caímos numa vala comum que nós não estamos preocupados com um negocinho básico que se chama produção social do sentido. Se você quer significar algo importante para quem está decidindo sobre o seu futuro, e cada vez mais vai decidir, que é o consumidor que está sentado no Leblon tomando chopp agora, esse jovem de 30 anos, ele tem uma agenda ambiental na cabeça. Ele tem uma agenda social. E se ele acha que você está do outro lado, ele vai ser uma fonte de poder trabalhando contra os interesses do negócio do agro. Vamos ser muito objetivos aqui. A Greta tem 14 milhões de seguidores no Twitter. Não temos ninguém do agro brasileiro, nem com 1 milhão. Ora, tudo isso é decidido numa plataforma extremamente superficial que não busca compreender as razões, os motivos que levam a um processo ou outro. Quando você fala que mais de 200 mil bocas por dia vão chegar ao mercado da alimentação daqui para 2050, as pessoas não consideram isso, não incorporam isso na sua agenda de prioridades de fome. Até o nome do setor não ajuda. Quem trouxe esse nome, agrobusiness, foi o Secundino, que é o fundador da Agroceres, em 1957. Ele trouxe os Estados Unidos, mas ele esqueceu de trazer a mala cultural. Porque quando você fala que é businessman nos Estados Unidos, existe um respeito ancorado em toda a sociedade de que você é a fonte geradora de emprego, renda, de bem-estar. Você é a base de tudo. Aqui, culturalmente, a gente não percebe assim. Quando você fala agronegócio, parece que é um negócio de alguém. Em detrimento do interesse da sociedade. Gente, é cada vez menos. O Brasil fez um trabalho simplesmente maravilhoso de inclusão social e de tecnologias ambientais que até hoje não são mal contadas, porque elas não são percebidas, que a gente insiste em dar tratamento informacional. O plantio direto é uma revolução da história alimentar no mundo. Mas se você for explicar isso com parâmetros da agricultura, ninguém vai te ouvir, ninguém quer saber de agricultura no Leblon. Eles não vivem essa realidade. Eu próprio, muitas vezes, não entendo o que meus parceiros falam, porque são coisas muito técnicas, muito específicas. Eu preciso de uma bagagem enorme de agricultura para entender o que aquilo significa. E aí vem a palavrinha-chave. No lugar de informar, a gente precisa significar. O agro e a ciência brasileira são muito mais valiosos para os brasileiros e para o mundo pelo que eles significam para a sociedade, em termos ambientais, sociais e econômicos. Agora, o jeito de colocar todo mundo na mesma página exige a humildade de não querer impor uma realidade. Comunicar é negociar, é dividir espaços para que a gente tenha um locus na sociedade fluida da rede.
E o senhor tem essa percepção de que a gente tem espaço para essa divisão? Dos dois lados, eu digo. O ministro Roberto Rodrigues, professor doutor Roberto Rodrigues, que é grande parceiro do ministro Alisson Paulinelli, que é a nossa principal referência, né? Ambos são referências importantíssimas para nós e para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eles falam muito sobre isso, e o professor Roberto Rodrigues fala e frisa muito que campo e cidade são dois membros de um mesmo corpo, né, Fernando? Ele frisa muito isso, ele traz a necessidade desse entendimento por ambos os lados, ele nos convida a sair desse cercado que a gente tem, né, e ter essa humildade realmente de promover essa divisão de conhecimento, de dar espaço para falar, mas também para ouvir o que a população urbana quer saber de quem está no campo. O senhor vê espaço para isso acontecer? O Roberto é nosso conselheiro e membro atuante do fórum, e a gente conversa muito, ele nos ajuda demais nesse processo. E concordamos no básico. Se você for abrir um curso de aprender a ouvir, talvez você não encontre muitos alunos. Agora, curso para aprender a falar, a impor a sua visão, a dizer o que você quer da vida, das coisas, você não precisa nem abrir, já está todo mundo listado. Então, qual é o desafio que está colocado hoje? Até os anos 80, e aí eu tive a honra de ter sido o primeiro jornalista a escrever sobre o meio ambiente no Brasil, junto com o Marques, que era do Jornal da Tarde, e eu era do Estadão. Que ótimo. Isso há muito tempo atrás, 74. De lá para cá, a gente pôde acompanhar uma evolução enorme do peso que a questão social e ambiental foram ganhando no corpo social. Se você que é jovem, nem imagina como é que era. Realmente era grotesco. Agora, o que foi mudando? Você tem uma realidade que é o seguinte: nunca, em nenhum momento da história, a ponta, o consumidor, teve tanto peso, tanta importância na definição de mercados. O diretor-geral do Fórum do Futuro, Márcio Miranda, foi presidente do CGE, e fez um trabalho muito rico lá na área de prospecção do que vai ser o ambiente, o mercado de alimentos, chamado Projeto de Alimentos. São 120 autores, mais de 20 instituições. Ele estava citando ontem 2 aspectos de mercado. Em 2050, 21% da renda estará na mão de idosos. Ou seja, o mercado da produção de alimentos tem que estar atento a isso como uma realidade. Segunda coisa, outra tendência fortíssima: os jovens vão preferir morar sozinhos, em unidades unicelulares. O que a gente tem a ver com isso? Nós vimos no mundo, lá nos anos 80, onde a pesquisa agrícola era defendida, o orçamento anual, em 3 cafezinhos. Ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Agricultura, presidente da Embrapa, governo central, Ministério da Economia. Uma reunião pequena, fechava, era um acordo entre elites. Ali, naquela mesa, todo mundo sabia da importância da ciência, não precisava explicar nada. Hoje, 2 entre 3 franceses suspeitam da eficácia das vacinas. 66 milhões de americanos não tomaram vacina por razões que não têm nada a ver com a saúde. Ora, a rede social, e no dia que o Twitter nasceu, na semana, não sei se você conhece essa outra atividade do Humberto Eco,
que além de um grande romancista, Umberto Eco era titular de comunicação da Universidade de Turim. Na semana que nasceu o Twitter, ele disse: o mundo será governado por idiotas. Sim. Porque se antes você tinha um acordo entre elites, que era importante investir na ciência, independente do que a sociedade pensa sobre isso, hoje, aquele papo de botequim foi para a rede e as pessoas percebem, na visão leiga, as coisas da maneira mais superficial, atabalhada e, na maioria das vezes, equivocada possível. Aí você responde isso com complexidade, não vai entender nunca. Um lado não vai entender o outro jamais. Então, é um assunto muito difícil, muito delicado. A gente precisa repensar a forma, principalmente, de avaliar, não só no Brasil, isso é um problema mundial, avaliar de que maneira você faz a apropriação social, a gente chama de produção social de sentido, de como você leva para o Leblon ou para a Quebrada em São Paulo, a mesma ideia de que ciência é importante, o agro é importante, o quanto o agro transbordou em bem-estar, renda, empregos para o Brasil nesse período todo, de forma que a gente faça uma parceria política entre o campo e a cidade, coisa que não ocorre desde o século XIX. É preciso resgatar esse sentido de que estamos no mesmo barco e precisamos ter um objetivo comum. Fernando, o senhor citou essa questão de ser o primeiro jornalista na década de 70 a escrever, no Brasil, a escrever sobre meio ambiente. E hoje, essa pauta, ela é uma pauta quase não, bastante recorrente na grande mídia, né? Embora a gente tenha mídias especializadas que falem sobre isso, mas a grande mídia dá muito espaço à questão do meio ambiente. Que mudanças o senhor viu da década de 70 e de ter sido vanguardista nesse setor, pioneiro? Eu queria saber, gosto muito de história, viu, Fernando? Das pessoas e história de gente, né? Eu queria saber sobre o que o senhor escreveu naquela ocasião e como o senhor viu a transformação desse tipo de informação até hoje. O que mudou da década de 70 para até agora, quando a gente pensa em comunicação e como é que a mídia trata as questões ligadas ao meio ambiente? Um parênteses aqui para dizer que você faz sempre as perguntas mais adequadas. Muito obrigada. Mais uma vez, você toca na ferida. Eu vou tentar ser politicamente correto aqui, vou contar uma história, mas ela é muito. Ela fotografa um momento, uma realidade social, comportamental dos anos 70. Quando eu chegava na redação, aqui em Brasília, no Subsol, com matérias sobre o meio ambiente, que pejorativamente se dizia sobre ecologia, o chefe de redação gritava para todo mundo ouvir: lá vem o Fernando Baco com essas matérias de boiola. Mentira! Estou falando, você vocês mais jovens não conseguem entender o que era. Houve realmente uma revolução de lá para cá. Mas não está havendo a segunda revolução. Que loucura! Quando você, numa frase só, o chefe de redação de um jornal importante como o Estadão à época, não só era desrespeitoso com as pessoas, como mostrava uma ignorância. Em 72, só para você ter uma ideia, o Brasil mandou publicar no Le Monde uma página que a Europa começava a discutir, tinha um Partido Verde surgindo na Alemanha e surgindo na França. Aí o Brasil mandou publicar uma página no Le Monde dizendo: Viens poluer chez nous. Venham poluir aqui no Brasil, na nossa casa. Mentira, Fernando, que o senhor teve que passar por isso. Pois é, eu sou da época que meu prato predileto era, de um lado, denunciar o desmatamento da Amazônia, que era estimulado, e de outro, a anencefalia
dos bebês que nasciam em Cubatão por conta de poluição atmosférica. Era uma época selvagem. Hoje, se você for perceber bem, a informação ambiental ela virou um nicho, uma indústria, um produto que faz a carreira de muita gente, é super bem-vinda, super bem percebida pelos jovens, mas você não tem um jornal onde você mande uma matéria que integre as diversas questões que impactam a economia, o meio ambiente e a sociedade de uma forma holística. A maneira de analisar o processo social do século XX não pode ser a mesma do século XXI. Todas essas questões que a gente está levantando aqui, e que você apropriadamente coloca perguntas da maior qualidade, elas passam por uma visão integrada da gestão do conhecimento. Sim, por exemplo, vou dar um fato histórico. O Alisson e o Paulo Romano, que era o secretário executivo dele, que era responsável pelo Prodecé, comandou a criação de mais de 30 cidades no centro-oeste brasileiro, onde era um ermo, era um deserto, surgiram mais de 30 cidades, e a potencialização de centenas de outras, que eram cidades inexpressivas e passaram a ser cidades ricas. Em 1982, a Primavera do Leste, por exemplo, no Mato Grosso, era um acampamento, eu tenho essa foto, parecia um acampamento do MST. Era uma loninha, produtores que vinham do Sul, do Rio Grande do Sul, do Paraná, expulsos pela minifundiarização, pelas crises da agricultura de lá, em busca de um terreno para produzir. Eles acampados, esperando o Paulo Neto chegar com estrada, energia, silo, infraestrutura básica. Sim. De 80 para cá, eu não sei se você sabe, mas Primavera do Leste oferece cursos de mecatrônica, porque eles trazem engenheiros de produção, engenheiros mecânicos de São Paulo, para consertar esteira de trator de algodão, a razão de $800 por dia. Sim. Então, eles criaram um sistema educacional, tem 3 universidades, uma delas com alta especialização em mecatrônica, porque tem esse mercado lá. Tem 3 hospitais de altíssimo nível, também não sei se você sabe, tem uma raia de caiaque, que é onde a seleção brasileira treina. Gente, isso aí não existia até os anos 80. Qual é o valor social agregado da existência deste polo agrícola impactado sobre todos os aspectos do estado de cena nacional? Ora, incomensurável, mas nunca fizeram. Incomensurável. Sociológico, histórico, demográfico, nada. As ciências sociais não estão no processo com a missão de medir, criticar, avaliar, sugerir, de forma a serem um instrumento de aproximação entre o econômico e o discurso econômico, que não tem nada de ruim, não. Você defender a importância, o peso econômico da agricultura, não é um mal em si. O problema é que não atinge as pessoas que hoje estão decidindo o que vão comer. Exatamente. Antigamente, esse raciocínio, essa cabeça de que o dinheiro da pesquisa vai vir de qualquer jeito e de que as pessoas vão comprar comida na porteira da fazenda, isso acabou, minha gente. As pessoas vão comer o que elas quiserem. Nem que seja a comida equivocada do hambúrguer dito vegano, Sim. que é uma comida, um alimento ultraprocessado, que seguramente não faz bem à saúde por causa disso, cheio de conservantes, mas que
entrou na ausência de um espaço de diálogo entre quem produz carne lá na ponta e a sociedade. Só finalizando esse raciocínio, o Abílio Pacheco, de quem eu sou fã, da Embrapa, acaba de receber um prêmio internacional da Cortel de Amigo do Clima, um dos 9 fazendeiros globais que receberam esse prêmio. Foi lá receber na Espanha. O Abílio é produtor de boi. Ele usa ILPF, mas assim num nível extremamente sofisticado. Poupa terra, tudo que imaginar de bom, o Abílio faz. Mas a gente não pode viver de pequenos exemplos. Nós temos que massificar esse diálogo para que sejam massificadas, primeiro, a aproximação entre o campo e a cidade, segundo, o dinheiro da pesquisa, o investimento no Brasil que a gente precisa tanto, para que a gente assuma a liderança da produção mundial de alimentos, o mundo precisa de nós. Fernanda, é tão bom, né? A gente que é um pouco mais jovem, ouvir as pessoas que são jovens há mais tempo, como o senhor, contar como as coisas se deram. E como é importante isso, né? A gente tem uma equipe aqui no Notícias Agrícolas de jovens jornalistas, mas o fundador desse site é o senhor João Batista Olive, que tem mais de 70 anos e de jornalismo ele tem só a história da minha vida. Ele começou com 13 anos sendo linotipista. O chefe de redação desse site é Alexander Horta, jornalista, profundo conhecedor do agronegócio. O Notícias Agrícolas tem 25 anos, há 25 anos sob a liderança do Alex. Então ele está aqui durante todo o tempo de existência desse site, o Alex está aqui. Então a gente tem o privilégio de ter referências muito fortes para formar uma equipe que hoje é uma equipe muito jovem, desde os editores de vídeo até os editores do portal, que é o que chega até o nosso consumidor final. E o que eu percebo é que a gente, graças a Deus, Fernando, está formando jovens completamente diferenciados e que estão saindo das suas bolhas, dessa vez urbanas. Por quê? Porque outro dia eu contei essa história, não faz uma semana que eu contei essa história, que o Mato Grosso, como eles conhecem hoje, é um grande presente para o Brasil, mas que houve um time enorme de desbravadores que firmaram ali as suas estacas para começar Sorriso, Primavera do Leste e outras tantas cidades no Mato Grosso que eram só mato, efetivamente, Mato Grosso do Sul. E aí eles diziam, mas como assim essas pessoas não ficavam, não tinham nada? Onde é que elas ficavam? Eu dizia, eu usei exatamente essa expressão, falei, parecia um acampamento do MST. Coragem eles tinham, né? E acreditar naquilo. A gente fez um documentário aqui no Notícias Agrícolas chamado A Verdade contra a Fome, e o principal mentor desse documentário é o professor Alisson Paulinelli, e ele diz exatamente isso. A gente pegou o que tinha de mais pobre em termos de bioma, que era o Cerrado, na época, a gente transformou aquilo ali para que a gente tivesse mais comida acessível para a nossa população. Eu imagino, Fernando, e por favor, o senhor me corrija se eu estiver equivocada, essa transformação, ela foi pouco noticiada, hoje ela tem um peso na comunicação maior, e esses jovens que se propõem a ouvir, como é o caso dos nossos repórteres aqui no Notícias Agrícolas, para ajudar nessa massificação do diálogo, eles são realmente as tábuas ali para a gente começar a fazer essa ponte, porque eles já se abrem para carregar esta bagagem, né? Que não é só do doutor Alisson, não é só do senhor, não é só do doutor Roberto Rodrigues, está na hora de nós carregarmos isso para a gente continuar construindo essas pontes, não é isso? O que a gente discute no fórum, e eu fico impressionado com a vitalidade do Alisson, porque o Alisson principalmente continua sendo um visionário. Com 86 anos, ele só pensa em futuro. Então, basicamente o seguinte, sem os jovens, é até patético ficar discutindo o futuro, o modelo do século XX, parametrizado em informação, sem envolver a sociedade nesse projeto. Nós temos um projeto riquíssimo pela frente. E eu vou falar alguns eventos que a gente vai fazer.
agora nos próximos meses, que talvez sejam um começo de mapeamento dessa rota, que vai ajudar muito a trazer os jovens e especialmente as mulheres para esse debate. Excelente. Primeiro, no dia 6 agora de outubro, a gente vai fazer com o SEBRAE um seminário para reposicionar o projeto Biomas e seu significado. O presidente da Embrapa, Roberto Rodrigues, Alisson, presidente do CNPq, que é nosso conselheiro fundador, Evaldo Vilela, uma turma de altíssimo nível. Altíssimo nível. Junto com o SEBRAE, e é o nosso dia a dia. Você precisa ver, as nossas reuniões são um verdadeiro privilégio assisti-las, tamanha qualidade da contribuição, da reflexão. O segundo momento vai ser no dia 26 de outubro. Nós vamos fazer um seminário com o Banco Mundial no sentido de semear algumas ideias-chave, e são 3, para que os investidores internacionais comecem a perceber a potencialidade que essas provocações que o Alisson faz podem significar no sentido de revolucionar a chave do desenvolvimento do novo ciclo econômico global. O Paulo Haddad, que é nosso conselheiro, foi ministro da Fazenda, chama isso de New Green Deal. O New Deal foi feito pelo Roosevelt lá para trás, e agora ele está botando a palavra verde, mostrando que o Brasil tem a chance de gerar um novo ciclo de expansão econômica, transformando a Amazônia, por exemplo, no maior celeiro global de produtos naturais, mas, ao mesmo tempo, criando uma cabeça de ponte para explorar o mercado asiático, que é o melhor mercado do mundo, o mercado do sul da Ásia, via Peru. Mas, para isso, a gente tem que negociar, usar aquilo que está antropizado da forma mais saudável possível, salutar possível, e interromper processos de desmatamento. E aí a gente está lançando agora, no dia 6, um livro chamado As Tecnologias Sustentáveis que Vêm dos Trópicos. Desenvolver sem desmatar e por um novo Pacto Global do Alimento. O Zé Siqueira, que é o nosso referência, Academia de Ciências, foi presidente do Instituto Tecnológico da Vale 10 anos. O Zé Siqueira analisa os produtos, as cadeias produtivas da Amazônia com a riqueza que você vai ficar encantado. Por exemplo, sempre partimos da perspectiva da escalagem industrial, que vale não só para o Brasil, mas para o resto dos países tropicais. Ora, nós temos lá a tecnologia de produção sustentável de peixes. Foi desenvolvida pela Embrapa. Hoje se produz pirarucu e tambaqui da forma mais sustentável possível. Agora, a cadeia não está organizada. Se você conseguir escalar, ou seja, industrializar o pirarucu, o bacalhau da Amazônia, em Rondônia, no Pará, você vai colocar esse bacalhau na Europa, no Japão, numa latinha com ervas finas, azeites de primeira prensagem, e gerar um mercado de emprego e renda indispensável, porque são quase 30 milhões de amazônios no Brasil. Ou você dá emprego e renda para essa gente, ou eles vão para a agenda do desmatamento. É simples assim, não tem discussão ideológica. É discussão prática. Se você criar meios sustentáveis de usar os recursos da Amazônia, e aqui eu posso ficar falando 3 dias sobre esse potencial, e você falaria muito melhor do que eu, mostrando que, por exemplo, açaí. Foi um erro vender o açaí antes de organizar a cadeia. Sim. Hoje, a pressão da demanda cresce 15% ao ano e a oferta 5%. Porque você não sistematizou a produção, não organizou a produção. Exatamente. A coisa é quase extrativa.
o menino continua subindo um pé de pau de 20 metros, enquanto isso o produto faz um sucesso danado onde quer que chegue. E temos tantos outros. Então, o potencial está aí, é preciso trazer os jovens para esse debate, para eles Muito. conhecerem a força, a potência desse drive na construção do futuro do Brasil. Até 2050, depois o cenário pode mudar muito, o Brasil terá seu desenvolvimento econômico lastreado em bioeconomia, em produtos da bioeconomia. Isso tem tudo a ver com o que os jovens vão fazer em termos de emprego, em termos ideológicos, em termos de propostas de sociedade. Esse debate sem eles é grotesco, é preciso trazer à tona. Exatamente isso. Fernando, olha, estou muito feliz do senhor ter aceito o nosso convite, de estar com a gente aqui no Conversa de Cerca, que tem esse propósito mesmo de trazer e de agregar sempre mais frentes para o diálogo. Acho que isso é o único caminho que a gente tem para mudar a perspectiva sobre a nossa produção agropecuária e como contextualizá-la de forma muito mais correta e assertiva no contexto global também, no quadro global. Então, fico muito feliz com a sua participação e poder trazer a sua história, né? Um jornalista tão importante aí para a comunicação do nosso setor. Fico feliz de abrir essa porta. Coloco Notícias Agrícolas à sua disposição, à disposição das suas informações, do seu conhecimento. O que precisar do senhor, da gente, pode contar, o senhor pode contar conosco. E já vou pedir para a sua equipe repassar todas as informações desses dois eventos, desses dois momentos que virão, para deixar disponíveis aqui junto do nosso episódio do podcast, para que quem quiser saber mais, quem quiser participar, ou depois saber os resultados, né? Poder ficar aí antenado para tudo isso que vai acontecer. Carla, muito obrigada, mas... Pois não. A essência é o seguinte, o mais importante que eu vi aqui é aprender que você tem uma equipe jovem, com um foco multidisciplinar, preocupada em fazer uma reflexão efetiva sobre o nosso setor, porque a gente precisa dar um passo para frente. E estou muito feliz e estou às ordens. Muito obrigada, Fernando. Olha, uma honra e um prazer conversar com o senhor. Volte sempre. Notícias Agrícolas, como eu falei, está de portas abertas. Muito obrigada mais uma vez. Grande abraço, Carla. Tudo de Um bom. abraço. Obrigada, igualmente para o senhor. Senhoras e senhores, a história, né? A história da comunicação, a história do jornalismo, o Conversa de Cerca, eu sempre falo isso, é feito de história de gente, né? Pessoas que promoveram transformações e revoluções para o nosso setor que a gente nem imagina. Por quê? Porque, como, parafraseando Fernando Barros, precisamos e devemos massificar o diálogo entre campo e cidade. Aqui no Notícias Agrícolas a gente tem inúmeras iniciativas para ajudar nessa promoção, para ajudar na transformação da comunicação e, de fato, para promover uma comunicação muito mais educativa do que reativa. As comunicações reativas, elas já não dão mais certo, elas já não surtem mais efeito. Então, é só promovendo o conhecimento que a gente vai adiante. Isso é muito sério, mas também é um caminho que tem que ser bastante suave. A partir do momento que a gente optar por um caminho agressivo, não vai dar. E isso já foi mais do que provado. E para isso, a gente percebe grandes referências, né? Durante toda a nossa conversa, o Fernando trouxe referências importantíssimas e que são referências justamente da personificação, eu diria, dessa transformação gentil, dessa transformação com gentileza, com nem sempre com sutileza pela necessidade do impacto da transformação, como foi a transformação colocada e liderada pelo Dr. Alisson Paulinelli, mas com muita gentileza, né? Com aquele perfil que tem o Dr. Alisson de ser completamente acolhedor, de ensinar, de compartilhar o conhecimento. E só foi quando ele começou justamente a compartilhar o conhecimento que as coisas começaram a mudar e realmente se transformar no Brasil. Ou o Dr. Roberto Rodrigues, que é um poço de generosidade, né? São esses grandes caras que, para quem acompanha meu trabalho aqui no Notícias, eu sempre exalto o nome dessas mentes brilhantes que tem o agronegócio brasileiro, sem contar muitos pesquisadores da Embrapa. Hoje a gente tem grandes líderes. Outro dia a gente trouxe aqui
pelo Alexander Horta, a dona Odete Liberal, pesquisadora da Embrapa Soja, responsável pelo início dos processos de certificação de sementes nesse país. Então, a gente tem grandes referências para criar uma nova geração de líderes que é completamente importante. São grandes referências, não são os ídolos de barro que a gente cria nas gerações atuais. A gente tem consistência nessas pessoas, né? E essa consistência precisa ter mais espaço. A gente precisa ouvir, e aquilo que eu sempre falo, a gente precisa saber de onde a gente veio para entender e para saber para onde a gente vai. E é isso que o Conversa de Cerca vai fazer sempre. Vai te trazer alternativas, senhoras e senhores. Ó, vou te lembrar, hein? O Notícias Agrícolas com o seu podcast, o Conversa de Cerca e os outros que nós temos aqui, que são o Café em Prosa, que trata só do mercado de café e todas as histórias que também compõem a cafeicultura brasileira e mundial, e o do Grão à Barra, que é um podcast focado em cacau e chocolate. Eles estão, e nós também no Conversa de Cerca, estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio, certo, senhoras e senhores? Estamos ali, claro, com todos os nossos episódios também no nosso canal no YouTube, na playlist do Conversa de Cerca. Então pode checar por lá também, se você está chegando agora e quer recuperar esse conteúdo. Ali tem todos os nossos episódios, e também no Notícias Agrícolas, lá no nosso menu, tem uma aba Podcasts, e você pode clicar lá no Conversa de Cerca e também ter todas as informações que já foram. Falei, né? A gente está rumo ao episódio número 70, e vamos chegar lá. E só contando, como eu falo, na história de gente, quem faz a história são pessoas, né? E é para isso que a gente trabalha.